Olá, aluno! Olá, aluna! Bem-vinda aqui a mais uma aula. Bom, seguindo aí, né, a nossa linha de funções, né, conjugadas com a função se, com a função condicional se, nós vamos trabalhar agora com uma função estatística, que é a função conte-se e conte-ses. Bom, essa função a gente vai utilizar para fazer contagem de dados na nossa planilha. Por exemplo, eu tenho aqui a planilha controle de viagens, tem as datas, né, de viagem, nome do funcionário, a cidade para onde ele viajou, e eu tenho aqui também uma coluna de gênero, né, informando se é masculino, se é feminino. Poderia ter idade, poderia ter cidade onde mora, né, assim, várias outras referências. Eu trouxe uma bem menorzinha aqui só para você ter a ideia inicial de como utilizar essa forma. Bom, dentro dessa planilha, eu quero saber ali, por exemplo, quantas vezes a Carla viajou. Quantas vezes a Carla viajou para Londres? Quantas vezes a Carla viajou para Moscou, para Paris, né? Vejam que se eu utilizar soma ou média, eu já não consigo trazer esse cálculo aqui, porque não tem valores do tipo número, são valores do tipo texto. Então, por isso a função conte-se aqui, neste caso, ela é perfeita, porque ela vai fazer a contagem de dados, ela vai me dizer quantas vezes a Carla viajou. Então, vai contar lá no intervalo de dados quantas vezes o nome Carla apareceu, né? Então, a sintaxe dela também é muito parecida, né, bem próxima lá de soma e de média, só que com a função de contagem. Vamos ver como que funciona? Então, ó, eu quero saber aqui, por exemplo, vou colocar aqui a pergunta, né? Quantas vezes a Carla viajou? Vou pegar aqui um total, né? Deixa eu ajustar aqui. Vamos fazer aqui então. Quantas vezes a Carla viajou? Então, vou usar a função conte-se para isso. Conte, ó, já tem ela aqui. Conte-se, a diferença é que tem um ponto aqui também, tá? Na sintaxe da forma. Porque vocês viram que média e soma não tem, é tudo junto, né? Agora, conte-se não, tem um pontinho aqui, tá? Então, por isso que quando você já começa a digitar, é legal você já puxar a fórmula e dar 2 cliques, para que ele traga a sintaxe aqui para você e já insere o nome da função, é mais fácil, né? Ó, o intervalo, qual que é o intervalo que eu quero que faça a busca? O nome do funcionário, né? Então, vou selecionar aqui, ó, toda a coluna de funcionário. Ponto e vírgula. E quem que eu quero que faça a busca aqui, que conte para mim? A Carla. Então, ó, fechei aspas. Só deixar um detalhe aqui para vocês, que já me perguntaram isso, e eu esqueci de falar nas outras formas. Por que que eu uso aspas toda vez que eu vou digitar, né, uma comparação de condição e tal? Neste caso aqui, porque envolve texto, tá? Então, toda vez que envolver texto em uma fórmula, em uma função, eu tenho que lançar esse texto sobre aspas. A mesma coisa quando eu lanço lá maior ou menor que, igual que, né? É uma condição de critério. Então, esse critério eu tenho que lançar ele sempre entre aspas, tá? Então, eu vou procurar quem aqui? A Carla. Fechei parênteses. Contar neste intervalo de dados quantas vezes o nome Carla apareceu. 5 vezes. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito, a contagem deu certo. Então, aqui, ó, eu posso fazer com todos os funcionários. Vamos fazer com mais um aqui, ó. Quantas vezes... vamos buscar quem aqui? A Viviane. Quantas vezes a Viviane viajou? Mesma coisa. Igual, conte-se, buscar no intervalo de dados o nome Viviane. Fechei parênteses. 4 vezes, quer dizer, a Viviane viajou 4 vezes, né? Então vejam que é muito simples trabalhar com a função conte-se para contagens.
né? Por exemplo, uma planilha de vendas de produtos. Qual o produto que mais vendeu? Foi calça jeans, foi blusa, foi regata, né? Então, se você tem lá esse controle dos itens que foram vendidos, quando você lança a função Conte-se, ele vai contar para você, né, quantas vezes cada produto daquele apareceu lá na venda. Então, fica fácil de você elaborar os seus controles, né? Então, se a calça jeans foi o item mais vendido, então significa que é um item que de repente eu tenho que tirar mais do estoque ou que eu vou ter que comprar mais para repor este estoque, né? Então, quer dizer, são comparações que a gente pode estar elaborando a partir de funções simples. Agora, conte-ses. Conte-ses já é para lançar, no caso aí, mais de uma referência. Eu quero contar ali, por exemplo, quantas vezes a Carla viajou para Londres. Então, aí já entra uma referência diferente, né? Quantas vezes a Carla viajou para Londres? Quer dizer, além de saber quantas vezes ela viajou, eu quero saber quantas vezes foi que ela viajou para Londres. Quer dizer, tem um critério diferente. Então, eu vou lá. Igual, conte, ses. Qual que é o intervalo de critérios? Então, eu vou lá, ó, nos funcionários, e defino aqui que vai ser, eu quero que busque aqui a Carla, né? Então, ó, vai buscar a Carla, ponto e vírgula. Qual que é agora o outro critério? Dentro deste intervalo de cidade, né? Buscar aqui a cidade Londres. Fechei. Olha que fácil. Eu seleciono o primeiro intervalo e digo quem que eu quero que seja procurado neste primeiro intervalo. Eu quero que seja procurada a Carla. E depois, dentro deste outro intervalo, eu quero que busque a cidade de Londres, né? Então, aqui, ó, dou Enter para confirmar. Então, eu consigo ver que a Carla viajou para Londres 2 vezes. No total, ela viajou 5 vezes. E dessas 5 vezes, 2 foram para Londres, né? Vamos fazer de outro aqui para a gente visualizar. Quantas vezes... Vamos fazer da Viviane, né? Que a Viviane foi a nossa segunda referência ali. Quantas vezes a Viviane viajou? Vamos colocar aqui para Moscou. Vamos lá fazer esse cálculo. Conte-ses. Vamos lá na referência funcionário. Quem que ele vai buscar aqui? A Viviane. Vai buscar a Viviane. E ele vai fazer o quê? Ele vai buscar aqui em cidade a referência Moscou. Ó, fechei parênteses. Vamos ver? Ela viajou uma vez para Moscou. Quer dizer, ela viajou 4 vezes e dessas 4 vezes ela viajou uma para Moscou. Agora deixa eu mostrar aqui uma outra aplicação que eu também acho interessante a gente fazer no caso de planilhas. Por exemplo, que eu quero saber quantas vezes os homens viajaram. Quantas vezes, opa, desculpa aqui, quantas vezes os homens viajaram. Isso. Quantas vezes os homens viajaram? Então, eu vou lá, igual, conte se, dentro da coluna gênero, eu quero que busque quem? Somente a referência M, que representa masculino. Isso também é muito importante, tá, gente? A referência que vai ser buscada, ela tem que ser exatamente do jeito que está escrito na planilha. Igual lá, M está representando masculino. Se eu digitar aqui na fórmula masculino, vai dar erro, não vai localizar, porque a referência lá é somente a letra M, ok? Ó, quantas vezes os homens viajaram? 9 vezes. Agora aqui, quantas vezes os homens viajaram para Paris? Vou usar duas referências, né? Igual, conte-ses, né? Quantas vezes os homens
Nessa primeira referência, eu vou buscar somente os homens. E na referência da cidade, eu vou buscar a cidade Paris, a cidade luz. Fechei parêntese. Então, olha que simples. Olha lá que bacana. Os homens viajaram 9 vezes, e dessas 9 vezes, 6 vezes, quer dizer, 6 viagens foram para Paris. Viu que importante essa contagem? Como que ela pode ser utilizada? E a gente pode buscar diversas referências. Aqui, ó, são datas distintas, mas se fossem datas iguais, por exemplo, se todas aqui, vamos colocar aqui que fosse, né, dia 10, aqui também dia 10, então a gente poderia buscar pela data também. Quer dizer, quantas viagens aconteceram para Paris no dia tal? Quantas viagens aconteceram com a Carla no dia 10 e para Paris, por exemplo, quantas vezes ela viajou? Isso daí já seria redundante, né? Porque a pessoa viajar várias vezes no mesmo dia para o mesmo lugar não seria possível. Mas seria um exemplo. Quer dizer, a gente utilizar 2, 3, 4 referências até localizar tudo que você quer, ok? Espero que você tenha entendido a função conte-se, né? Para a gente fechar aqui esse primeiro ciclo, né? Com alinhamento, né? Alinhamento também conjugando com a função se. Caso tenha ficado alguma dúvida, assista novamente a aula, anota aí sua dúvida, me chama no suporte, né? Não deixa essa dúvida para depois não, tá ok? Vamos para os exercícios para a gente encerrar essa primeira parte, ok? Grande abraço e até nossa próxima aula.